Deixamos a famosa Ruta 40 para trás e entramos na Ruta Provincial 222, uma estrada que desde os primeiros quilômetros mostra que o destino é apenas parte da viagem. Logo ao lado da rodovia surge um dos cenários mais curiosos da região, o Escorial Vulcânico, um imenso campo de lava solidificada formada há milhões de anos por antigas erupções do complexo vulcânico próximo ao vale. A rocha escura, irregular e aparentemente sem vida contrasta com o céu azul e com os sons claros da montanha ao redor. É uma lembrança de que esta paisagem foi moldada por forças gigantescas muito antes da presença humana. E pouco depois, passamos pelo santuário Coco Barrera, um lugar simples, construído pela devoção popular e que chama a atenção de quem percorre esta rota. É uma parada que lembra como as estradas andinas também são feitas por histórias, fé e tradições locais. E à nossa frente, a Cordilheira dos Andes revela paisagens que mudam a cada curva. Seguimos viagem e a RP-222 mostra por que é considerada uma das estradas mais bonitas da província de Mendoza. O asfalto serpenteia entre montanhas, acompanhada por vales estreitos e oferece vistas que parecem mudar a cada quilômetro. A neve cobre os picos mais altos, criando um contraste marcante com o terreno árido do vale. E enquanto contemplamos toda essa paisagem, a nossa companheira de viagem, a Moby Dick, segue firme pela cordilheira. Cada curva revela um novo horizonte e reforça o verdadeiro espírito de viajar por terra, descobrir lugares que dificilmente seriam conhecidos por quem apenas passa apressado. Finalmente, chegamos a Las Lenhas, um dos centros de esqui mais famosos da América do Sul. Durante o inverno, essa pequena vila se transforma completamente para receber milhares de esquiadores e praticantes de snowboard. Fora da temporada, reina o silêncio e as montanhas assumem o papel principal da paisagem. Mas nossa aventura ainda não terminava. Seguimos em direção ao Vale Hermoso, um dos lugares mais bonitos da região. A expectativa era grande, porém a natureza tinha outros planos. A estrada estava completamente bloqueada pela neve, impedindo qualquer avanço. E quando a montanha decide o caminho, o melhor é aceitar o convite. E em vez de lamentar a interrupção da viagem, transformamos aquele momento em uma lembrança inesquecível. Entre risadas, pegadas na neve e a imensidão branca ao nosso redor, entendemos que algumas das melhores aventuras não acontecem no destino planejado, mas justamente nas surpresas que a estrada coloca diante de nós. Entre montañas nevadas, la cordillera despertó. Las leñas quedó en silencio, la nieve cerró el sendero, pero la montaña sabe cambiar el rumbo del viajero. Hay camino de los Andes, llévame donde nace el sol. Cada curva guarda historias, cada piedra una canción. Con la Moby Dick viajando sin apuro, sin reloj. Por ahí afuera descubre lo que regala el corazón. La niña encantada, espejo de cielo y de luz, truchas bailando en sus aguas, un rincón del sur azul. Estrada para Vale Hermoso totalmente intransitável. Ó, quem tá ali é a Lúcia. Ei, ei! Ei, ei! Fala lá, ó. Infelizmente, tivemos que retornar, mas quando se viaja sem pressa, retornar nunca significa repetir o caminho. No sentido contrário,
as paisagens revelam novos ângulos, novas luzes e detalhes que haviam passado despercebidos na ida. As montanhas parecem diferentes, o vale ganha outra perspectiva e a própria estrada se transforma em um novo passeio. Donde el viento cuenta cuentos con misterio y con rumor. Desde Tunuyán al Sosneado la cordillera es inmensidad. Cumbres blancas que acompañan kilómetros de libertad. En Malargüe la tierra habla, fuego antiguo quedó aquí. Más de 800 volcanes dibujaron este país. Fizemos uma parada na Laguna Ninha Encantada, um pequeno espelho d'água de origem cáustica que surpreende em meio ao antigo escorial vulcânico. Cercada por rochas escuras deixadas por antigas erupções e alimentada por nascentes subterrâneas, a lagoa impressiona pela transparência de suas águas, onde o azul intenso contrasta com o negro da lava solidificada. Seu nome também carrega uma antiga lenda da região, que fala de uma jovem indígena desaparecida e que, segundo a tradição popular, continua encantando esse lugar. Poucos quilômetros depois, chegamos a outro dos grandes símbolos naturais da ruta, o Pozo de las Ánimas, e à primeira vista, parecem duas lagoas circulares de um azul profundo, separadas apenas por uma estreita faixa de terra. Na verdade, são enormes dolinas, cavidades formadas pelo lento desabamento do terreno ao longo de milhares de anos, resultado da dissolução das rochas pelo fluxo constante das águas subterrâneas. O vento que atravessa essas crateras produz um som peculiar que inspirou antigas histórias entre os habitantes da região, e daí surgiu o nome Poço das Almas. Diziam que aqueles ruídos eram vozes vindas da profundeza da terra. Hoje, a ciência explica o fenômeno, mas o mistério continua fazendo parte do encanto desse lugar. Em uma única estrada, vulcões, montanhas nevadas, lagoas cristalinas e formações geológicas raras se encontraram lado a lado. E o nosso carro, a Moby Dick, segue seu caminho por esse cenário andino, lembrando que algumas viagens são feitas muito mais pelas descobertas ao longo da estrada do que pelo destino final. Escoriales infinitos, lava negra bajo el sol. La ruta 40 avanza entre ceniza y color. Y aunque cambien los paisajes, siempre sigue la emoción. Porque el viaje no termina, vive en cada dirección. Con la Moby Dick rodando bajo un inmenso cielo azul, los caminos de Argentina siempre invitan a volver al sur. Em Mendoza, na Ruta 40, entre Tunuyán e El Sosneado, já nos primeiros quilômetros, o Vale de Uco revela uma paisagem agrícola importante da Argentina. Vinhedos, plantações e fileiras de álamos acompanham a estrada, todas dependentes da água que desce da Cordilheira dos Andes. Mas basta seguir viagem para perceber uma mudança gradual. O verde vai ficando para trás e o cenário torna-se cada vez mais seco. As montanhas se aproximam, o relevo ganha formas mais marcantes e a imensidão da paisagem passa a dominar o horizonte.
Essa transformação não acontece por acaso. Estamos atravessando uma região moldada por milhões de anos de movimentos geológicos e por um clima onde a água é recurso precioso. Aqui, cada rio nascido do degelo representa vida, agricultura e desenvolvimento. À medida que nos aproximamos de Alto Sosneado, a sensação de isolamento aumenta. O trânsito diminui, as cidades desaparecem e a Ruta 40 volta a mostrar sua essência, uma estrada que atravessa muitos cenários nos Andes argentinos. Esta região próxima de Malargüe, na Ruta 40, existe uma reserva natural e onde estão alojados uma quantidade aproximadamente de 800 vulcões. Estão em estágio de dormência. Não estão ativos, mas também não estão inativos. É uma região de maior quantidade de vulcões no mundo. Cícero ao volante, Lúcia, com um mapa na mão. A Moby Dick cortando o vento, rumo à próxima estação. Ao deixar Malargüe, a Ruta 40 segue rumo ao norte da Patagônia por uma das áreas de maior concentrações de vulcões da América do Sul. São mais de 800 cones vulcânicos espalhados pela paisagem, resultado de milhões de anos de atividade geológica que moldaram este pedaço da Argentina. Logo nos primeiros quilômetros surgem extensos coriais vulcânicos. São campos cobertos por fragmentos de lava que, após antigas erupções, esfriaram lentamente até formar esse terreno escuro, áspero e quase sem vegetação. À primeira vista, parece um ambiente inóspito, mas ela abriga espécies adaptadas às condições extremas de frio, vento e pouca umidade. Durante boa parte do percurso, a estrada acompanha o Rio Grande, o mais importante da província de Mendoza. Alimentado pelo degelo da cordilheira, ele percorre centenas de quilômetros escavando vales profundos e levando água para regiões onde ela faz toda a diferença. E ao longo do caminho, o contraste entre leito do rio e o terreno vulcânico revela dois elementos opostos: fogo e água trabalharam juntos para construir esta paisagem. O relevo muda constantemente. Pequenos cones vulcânicos aparecem no horizonte. Antigos derrames de lava cortam os vales e montanhas de diferentes tonalidades e revelam a diversidade dos minerais presentes na região. É uma verdadeira aula de geologia ao ar livre, onde cada curva mostra um capítulo diferente da história da Terra. Enquanto o nosso carro Moby Dick avança por essa imensidão, fica fácil entender porque é uma das regiões menos conhecidas e, ao mesmo tempo, mais surpreendentes da Argentina. Aqui, a natureza não impressiona pela grandiosidade de um único lugar, mas pela sucessão de paisagens que transformam uma simples viagem em uma jornada através do tempo geológico. E é nesse ritmo, sem pressa e observando cada detalhe, que a Moby Dick segue a viagem, porque na Ruta 40, cada quilômetro conta uma história, e muitas delas só podem ser descobertas por quem escolhe percorrê-las devagar. Cada quilômetro é história, cada dia uma canção, vivendo leve na estrada, sem rotina nem patrão. De mochila e coração aberto, eles sabem o que é liberdade. Não tem cerca que os prenda ao certo, só vontade de viver de verdade. Por
proteção, de sorrisos, de paisagens, de emoção. Não importa o país, nem a língua que vier. Aqui dá pra ver bem nítido o vulcão lá no fundo. E também o avanço do escorial da lava vulcânica sobre a superfície da Terra. Quando a gente olha assim, realmente você imaginar a força da natureza, é interessante isso acontece. Dá pra ver bem nítido a barreira formada pela lava vulcânica ao descer pela superfície da Terra. Dançaram tango em Buenos Aires, tomaram sol no Caribe, riram com gente de 1000 lugares. Nesse vale se percebe onde o escorial escorreu e a vegetação que existe em cima dele. Como ele possui poucos sais minerais para a vegetação, forma-se uma vegetação bem rasteira e forma-se como se fosse um bonsai. A paisagem continua mudando a cada quilômetro. Em meio às montanhas e aos campos vulcânicos, passamos pela Laguna Coipulalquém, uma lagoa de altitude que reflete o céu da Patagônia e oferece abrigo para aves aquáticas adaptadas ao clima rigoroso da região. É um ambiente discreto, mas de grande importância para a fauna local. Pouco adiante, chegamos ao rio Barrancas. Suas águas nascem na cordilheira e, além de esculpir o vale ao longo de milhares de anos, marcam a divisa natural entre as províncias de Mendoza e Neuquén. Cruzar essa ponte significa também entrar em uma nova etapa da viagem. O Barrancas é um rio de comportamento imprevisível. Em anos de degelo intenso ou de tempestades excepcionais, sua vazão pode aumentar rapidamente, provocando enchentes, deslizamentos e danos às estradas da região. E ao atravessar a divisa provincial, deixamos Mendonça para trás e fomos recebidos por Neuquén, uma província marcada por vulcões, rios e extensas áreas de criação de gado. Cada braço uma bandeira e amor firme no passo. É mais fiel que uma estrela. Eles seguem sem destino certo, mas com rumo